4 fundos imobiliários que pagam ótimos dividendos, que pode ser mais interessante do que o MXRF11. Exatamente isso, pessoal. A maioria das pessoas, quando começam a investir no mercado de fundos imobiliários, já vai lá e compra o fundo MXRF11. Inclusive, na data de hoje, quase 1.100.000 pessoas investem no fundo MX. Ou seja, realmente esse fundo imobiliário aqui é uma referência no mercado. Mas, por outro lado, existem outras boas opções. Também são fundos imobiliários base 10 e pode sim ser muito interessante e a gente vai dar uma olhada agora. Com menos de R$40 você pode comprar uma cota de cada fundo imobiliário e já no próximo mês receber dividendos. Eu vou te mostrar aqui as principais métricas do fundo, como PVP, valor patrimonial, número de cotista, dividendo pago e também a gente vai dar uma olhada no relatório gerencial para entender quais são os indexadores daquele fundo imobiliário para tomar uma decisão um pouco mais assertiva. Então faz o seguinte, se você gosta desse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e vem para a tela do PC. O primeiro fundo, eu já gravei aqui para vocês, é o fundo imobiliário Mana 11. O fundo está sendo negociado no dia de hoje a 9,60, pagou nos últimos 12 meses 13,18% e está com o PVP em 1, ou seja, está sendo negociado no seu preço justo. Teve uma variação nos últimos 12 meses aqui de 9,71%. Mas eu já gravei para vocês aqui, ele estava sendo negociado na casa dos 9,16 aqui, ó. Foi mais ou menos no mês 4, no mês 5 aqui de 2024, que eu falei a primeira vez sobre esse fundo para vocês. É uma boa opção com certeza, mas tem alguns pontos de atenção que você precisa analisar. Quando a gente desce aqui, a gente consegue ver que o valor patrimonial por cota está em 9,52 e hoje está sendo negociado em 9,60. Valor patrimonial do fundo, esse é um dos pontos de atenção, 203 milhões. É um fundo um pouco menor. Eu considero, de forma particular aqui, um fundo com pelo menos 800 milhões de reais em valor patrimonial. Já é um fundo bem legal, porque quando o fundo imobiliário tem um valor patrimonial um pouco maior, fica mais difícil de criar especulação. Já o número de cotistas aqui também é menor, a 7.300 pessoas, e o último rendimento foi de 10 centavos, ou seja, você investe 9,60 para receber 10 centavos na média. Lembrando que a gente pega o histórico aqui, ó, veio pagando 10 centavos, subiu para 11 e no último mês pagou 10 centavos novamente. Então, sempre mantendo aqui, ó, próximo de 1,1% de dividend yield. Só que, para você ter o relatório gerencial dos fundos imobiliários, que é muito importante, você vem aqui no site Fundamentos, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, e pesquisa o ticker do fundo. Você clica aqui, exibir. Agora você vem aqui, ó, em documentos, você vai ter acesso ao último relatório gerencial postado pelo fundo. Assembleia, relatório gerencial aqui, ó, dia 31/5. Basta você abrir aqui que você vai ter mais informações sobre o fundo aqui. Então a gente consegue analisar aqui, ó, que historicamente, desde o seu lançamento, que foi em 2022 aqui, o Mana 11 sempre conseguiu bater aqui os dois índices, tanto o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, quanto o CDI equivalente. Ó. É um fundo imobiliário que até o momento veio pagando bons dividendos, só que é um fundo imobiliário relativamente novo. Aqui a gente consegue ver a alocação do fundo, ó, 77% está em CRI, 18% em fundos imobiliários, ações e tem 12,6% em caixa. Sendo que a carteira de CRI aqui é muito importante, ó. CDI mais 4,14, ou seja, uma taxa um pouco alta. A gente está com CDI em 10,5, mais 4,1%. Então, uma taxa um pouco alta que traz um pouco mais de risco para o fundo. IPCA mais 8, ou seja, inflação mais 8,8%. A taxa média desses CRIs. Aqui também tem exposição por segmento e também exposição por tipo de risco. Então, é um fundo imobiliário um pouco mais arriscado, mas sempre está pagando ótimos dividendos desde o seu lançamento. Segundo o fundo imobiliário aqui, ó, BTCI 11, 9,93 negociação de hoje, pagou 11,62 de dividendos nos últimos 12 meses, tá com o PVP um pouco abaixo, ou seja, uma oportunidade de compra. Fundos de papel, é sempre muito importante que você respeite essa questão do P sobre VP. Não tem como você comprar um fundo muito caro com PVP acima de 1,05. Na minha opinião, não vale a pena para fundo de papel. Liquidez diária 2 milhões e valorizou 18,99% nos últimos 12 meses, uma ótima rentabilidade. Lembrando que aqui no Investidor 10, eles já consideram reinvestir nos proventos, então é bom que você saiba disso também. Aqui o gráfico do fundo no último ano, valor patrimonial por cota está em 10,22 e você está podendo comprar aqui a 9,90, ou seja, com desconto aqui próximo de 3%. Valor patrimonial já é um fundo maior, 1,02 bilhões. Número de cotistas, 179 mil pessoas. É um fundo imobiliário que eu tô pensando em colocar na minha carteira. Esses fundos mais baratinhos que pagam ótimos dividendos. Novamente, a gente vem aqui no Fundamentos, pesquisa o fundo e abre aqui o relatório gerencial. Tem um atualizado aqui, ó, de 28/6. Aqui tá o gráfico comparando com os principais índices também. Evolução aqui dos cotistas, ó, tava com 75 mil em maio de 2023, agora 179. Muito bom também. Indexador aqui é muito importante, ó, IPCA mais 7, a média dos indexadores aqui.
CDI mais 2,9%, 25%. IGPM mais 4%. Duração aqui dos contratos também é muito importante que você dê uma olhada. O setor aqui, ó, 37% está em logística, 24% em shoppings, residencial 19%, outros 11% e varejo 9%. Lembrando que o setor de varejo que é meio complicado, porque por mais que tenha muito volume, a margem de lucro é muito baixa. É um setor realmente complicado de trabalhar. Aqui a gente consegue ver todos os CRIs também e quais são os indexadores e a taxa. Então é muito legal esse fundo imobiliário. Pode ser bem interessante para você investir também, lembrando que paga ótimos dividendos. Próximo fundo imobiliário também tem uma pequena parte aqui na minha carteira, inclusive já abro para vocês. Teve uma grande queda no valor patrimonial da minha carteira, mas já está se recuperando. O pico da queda aqui eu cheguei a ficar R$ 3.900 negativo, estava representando 7% da minha carteira. Então Game 11 aqui, ó, a cotação no dia de hoje, 9,11. Pagou 12,62 dividend yield e o PVP é 0,94, ou seja, um pouco abaixo do seu valor patrimonial. Pode sim ser interessante você estar comprando. Lembrando que esse fundo aqui teve uma boa queda e já está se recuperando também. Liquidez diária 191 mil e valorização nos últimos 12 meses 12,47%. A gente consegue ver o gráfico, ele não subiu de forma tão expressiva, mas tem mais alguns pontos importantes. 9,71 seria o valor patrimonial por cota, ou seja, o preço justo daquele fundo imobiliário. E valor patrimonial, 210 milhões de reais. Pagou 9 centavos no último mês. E número de cotista aqui, ó, 24.093 pessoas. Novamente, a gente vem no site aqui, Fundamentos, para poder ter acesso ao relatório gerencial. Aqui na visão geral do número total de ativos aqui, 30, sendo 26 CRIs e 4 fundos imobiliários. Resultado do mês aqui foi 9 centavos por cota. Rentabilidade, 1,02%, acima de 1%, é muito legal também para fundo de papel. Aqui a gente consegue comparar o fundo imobiliário tanto com o IFIX quanto com o CDI, que é muito importante para a gente tomar decisões. Ele sempre veio mantendo acima aqui. E o último fundo imobiliário aqui, que também pode ser interessante, Base 10, estava abaixo do seu valor patrimonial até alguns dias atrás, agora está em 1,02. Fundo KNSC do grupo Kinea aqui, ó, 9,10 a cotação de hoje, pagou 10,52, PVP está um pouquinho acima, ó, 10,02, liquidez diária 4,8 milhões. E valorização nos últimos 12 meses está em 14,63. Aqui a gente consegue ver o gráfico, ele estava sendo negociado aqui alguns dias atrás, ó, a 8,97, 8,93. Então foi uma boa oportunidade de compra também. Sendo que o valor patrimonial, 8,94, hoje está sendo negociado a 9,9. Ou seja, na média de 2% aqui de ágio. Valor patrimonial já é um fundo um pouco maior, 1,19 bilhões, do grupo Kinea também, que pertence ao Itaú. Número de cotistas aqui, ó, 160 mil pessoas. E pagou 9 centavos no último rendimento. Quando a gente pesquisa aqui, ó, KNSC no Fundamentos, vamos ter acesso aqui ao relatório gerencial, só para dar uma olhada um pouco mais aprofundada no fundo aqui. Eu gosto de ter acesso aos indexadores aqui, ó. Alocação total por indexador, ó. IPCA+, representa 57,9, CDI 40,7 e Selic 1,4 do fundo aqui. Aqui ele fala que no último mês foi negociado 95,4 milhões, que corresponde a 4,55 por dia. Aqui você consegue ver a carteira de ativos, ó, quais são os CRIs e qual que é a taxa daquele CRI, né, daquele papel. Então, por exemplo, nesse daqui do Infinity, é IPCA mais 7,4, que representa 5,5% da carteira. A gente pega o 5 aqui, por exemplo, IPCA mais 7,1, que representa 3% da carteira. Então, você pode ver que é um fundo imobiliário que não tem uma grande concentração em um único CRI, né, um único papel, que pode trazer um pouco mais de risco àquela carteira. E aí, galera, eu quero saber o que você achou dessa lista aqui com 4 fundos imobiliários, base 10, que pode ser interessante, alguns deles abaixo do seu PVP, outros não. Mas é bom sempre estar de olho, porque assim como aconteceu uma queda nos últimos dias, graças ao nosso governo que quer taxar tudo, inclusive entrou em pauta a taxação dos fundos imobiliários, quero saber a sua opinião. Eventualmente acontecem algumas boas oportunidades de comprar bons fundos imobiliários com PVP abaixo de 1. Lembrando, essa é a minha planilha de fundos imobiliários, já investi um total de 41.430 e na cotação do dia de hoje está em 40.721. Ou seja, estou com R$700 negativo, que dá 1,7%. Mas em outro momento aqui, a minha carteira já tinha valorizado mais de R$3.000. E na minha opinião, até 4% aqui é uma variação normal do mercado de fundos imobiliários. Quando eu desço aqui na composição da carteira, você consegue ver todos os meus fundos imobiliários e o quanto que eu tenho em cada um deles. E também aqui é o histórico de dividendos. O primeiro mês que eu recebi foi lá no mês 4 de 2023, total de R$ 53,92. E o último mês aqui eu recebi um total de R$ 351,78. Inclusive, em 6 meses aqui, eu já recebi um total de R$ 1.987,07, que já passou o ano passado, que foi um total
de 1832 e 44. O mercado de fundos imobiliários é muito legal, muito democrático. Qualquer pessoa com 10, 15, 50 reais já consegue investir todos os meses pensando no seu futuro. Justamente por isso eu gosto muito do mercado de fundos imobiliários. A única coisa que realmente me preocupa é o nosso governo e quer arrancar dinheiro de todos os lados da população brasileira. Lembrando que se você quiser ter acesso à minha planilha de controle de investimentos, eu deixo ela grátis aqui para vocês. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e até mais.